Nós temos a alegria hoje de receber o pastor Ademário. Ele vai chegar aqui. E o pastor Ademário não só é um pastor que tem servido a Deus ali na Igreja Batista Independente de Vila São José, mas tem sido um amigo, um companheiro. Eu lembro quando ele estava lá no seminário, e ele e o André, a gente se reunia aqui de vez em quando para tomar café e conversar. E naquele tempo era seminarista, e agora um pastor abençoado, né? E tem muito prazer, pastor, ter você aqui. Deus abençoe, viu? Vamos orar? E ele está acompanhado da sua esposa. Fique em pé, irmã. Né? E é uma alegria tê-los aqui, né? Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos orar, pedindo que o Senhor venha abençoá-lo. Querido Pai Celestial, nós somos-te grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da nossa igreja e através de nossas vidas também. E nesse momento estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Te louvamos por aquilo que o Senhor fez no passado e foi suficiente para que chegássemos até aqui. Mas diante de nós existem desafios, existem alvos a serem alcançados, existe uma missão que ainda está sendo cumprida, e para isso precisamos da Tua direção, para isso precisamos das Tuas instruções. Então nessa noite, Senhor, abrimos os nossos corações, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, de uma forma graciosa e poderosa. Fala aos nossos corações, e havendo aqui pessoas que precisam nesta noite tomar uma decisão em relação ao Senhor e à Sua vontade, que hoje possa ser esse dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos, amém? Nós somos gratos a Deus pela vida aqui do Templo Batista em Indianópolis, pela vida do pastor Thomas, da sua família, e de alguma forma ou outra as nossas histórias se cruzam, né? Em algum momento ou outro, chegada do pastor Thomas no Brasil, Templo Batista em Indianópolis. Lembro-me que aqui logo no início de seminário foi uma das portas que se abriram, né, para um seminarista inexperiente, cheio de medo, receios, vir trazer a palavra, se exercitar, e eu posso dizer que sempre recebi incentivo. Pastor Thomas, pastor Marcos, um grande amigo, e louvado seja Deus por estas vidas, louvado seja Deus por esta igreja. Você é parte desta igreja, você faz parte desta história, e com isso nós só temos que agradecer ao nome santo do Senhor, amém? Atualmente, no momento, nós temos a alegria e honra de poder pastorear o Templo Batista de Vila São José. Estamos lá há 1 ano e meio, completamos 18 meses agora, recentemente, e tem sido uma bênção. Deus tem colocado grandes desafios diante de nós, e temos encarado esses desafios como os desafios do Senhor, e arregaçado as mangas e trabalhado ali. E nós louvamos ao Senhor porque com isso só fica ressaltado diante de nós a necessidade de trabalharmos para o Senhor. Há serviço, precisamos de mão de obra, precisamos de pessoas que se disponham para atender o ID do Senhor. E nesta conferência de aniversário, os irmãos têm como versículo central Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Diante dessa afirmação, nós encontramos algumas vertentes que podemos trabalhar. E dentro dessas vertentes, nós encontramos algo que é muito importante e que podemos dizer faz parte dessa igreja, está na constituição dessa igreja, que é a questão relacionada ao evangelismo e ao trabalho de proclamação do santo evangelho do Senhor ao mundo que jaz em trevas. Nós somos chamados a fazer isso. Você é chamado a fazer e a participar deste projeto, que é um projeto de Deus, porém Ele lhe dá uma oportunidade única e singular de fazer parte dele.
E nessa noite nós queremos tratar sobre essa temática do evangelismo, mas dizendo que Deus chamou você para ser um instrumento. Deus chamou você para ser um instrumento na proclamação da mensagem da cruz. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Lucas 9, do versículo 1 ao versículo 6. E à medida que você encontrar, se você pode se colocar de pé, eu convido você a se colocar de pé em reverência à palavra. E será sobre esse texto que nós estaremos tratando nesta noite. Lucas capítulo 9, do verso 1 ao 6, diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Você pode se sentar, nós já oramos. Meus amados irmãos, Templo Batista em Indianópolis. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o agente de transformação. A mensagem do Senhor, ela é cheia de conteúdo, cheia de poder e cheia de elementos que podem trazer transformação ao homem, apresentando-o a Jesus Cristo, levando a um confronto a qual sabedoria alguma pode o levar, levando a um momento que ele pode colocar-se diante da palavra e ver de fato quais são os caminhos que ele está trilhando. Paulo, ele diz muito claramente no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra é o poder. Sendo a palavra o poder, nós hoje, alvos dessa palavra, compreendemos que uma vida centrada na palavra de Deus experimentará do poder que vem de Deus. Compreendemos que uma sociedade centrada na vontade de Deus experimentará do poder transformador de Deus. Muitos estão confiando em todas essas formas que hoje o nosso governo tem lançado de expor e tratar a corrupção, mas saiba que o que vai de fato transformar é a palavra de Deus caindo em cada coração, semeando em cada coração. Nós precisamos compreender que aqueles que estão centrados na vontade de Deus experimentarão desse poder transformador, viverão uma vida dependente da ação do Senhor e também estarão envolvidos nessa ação. Viverão uma vida de uma forma impactante, de uma forma onde tudo se faz novo e onde a vida toma rumos e sentidos. Vivemos num mundo hoje onde a questão do desespero é característico. As pessoas estão vivendo em um estado de desespero. Elas não sabem para onde vão mais. Elas não sabem para qual lado atiram as suas flechas. E de fato isto surge porque não existe o referencial no coração de muitos ainda. O poder que transforma, que está contido na palavra, na mensagem de Jesus, ainda não caiu neste campo de muitas pessoas ainda. Jesus não somente nos chama para atendermos o ID, pregando e evangelizando, mas Ele nos convida a vivermos a santa mensagem e a proclamarmos esta santa mensagem através da nossa vida. A mensagem não é somente proclamada, mas a mensagem também deve ser vivida. E com esta expressão, muitos poderão assim enxergar
Cristo, a ação transformadora e a salvação. Com isso eu quero dizer que o Senhor, Ele quer usar a sua vida, o seu ser, Ele quer usar a sua totalidade. Seja essa totalidade compreendida pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas habilidades. Deus convida você a expô-lo ao mundo através de sua vida. É algo fácil? Como igreja, nós entendemos que é a pura graça do Senhor. Se o Templo Batista em Indianópolis está aqui durante todos esses anos, completando mais um ano, é porque é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor, é um propósito que Deus tem através dessa igreja para a vida de muitos. E com isso nós podemos dizer que durante todos esses anos lutas foram enfrentadas, mas também não podemos nos eximir de que bênçãos foram alcançadas. E o Senhor, Ele nos apresenta e nos leva a uma reflexão de que existem muitas outras coisas à frente, a qual de fato nós não compreendemos ainda, nós não visualizamos, mas um instrumento a qual Ele quer usar para que todas essas coisas ocorram, para que o seu propósito aconteça, Ele quer usar a sua vida, para que através da sua vida gerações sejam impactadas, através da sua vida outras vidas se acheguem aos pés do Senhor, através da sua vida o ID do Senhor seja atendido, através daquilo que Ele lhe deu como algo precioso, único, exclusivo, singular. Ele quer usar deste recurso para que outras pessoas cheguem ao conhecimento dEle, assim como nós chegamos também. Para você estar aqui, alguém chegou até você. E para que outros cheguem aqui, é preciso que você chegue até eles. No passado, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para que esse trabalho aqui estivesse, foi preciso que uma família se deslocasse da sua terra natal para estar aqui, aprendendo uma nova cultura, vivenciando novos costumes. E assim o Senhor nos chama para este movimento. Um movimento que até a sua volta tem que continuar, não pode parar, que é esse movimento da evangelização. Como disse, é algo que não é fácil, porém não é impossível. É algo que não é alcançado de um modo, podemos dizer assim, rápido em alguns casos. Mas o Senhor, Ele não tira de nós a possibilidade de alcançar. E outra, os nossos planos, eles são pequenos, minúsculos, frente aos planos e à vontade que Deus tem para as nossas famílias, para o nosso país, para aqueles que estão à nossa volta. Então cabe a nós nos colocarmos na frente, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me como um instrumento na proclamação desta mensagem, que é a mensagem da cruz. Como então vivermos isso? Gostaria de olhar no texto que nós lemos, Lucas capítulo 9, e tentarmos então como vivermos isso, como sermos esse instrumento de proclamação, como procedermos então. O que nos conforta, o que nos dá segurança, o que nos motiva e nos propulsiona a avançarmos para sermos esses instrumentos de proclamação dessa mensagem. E a primeiro que eu posso deixar aqui nesta noite para os amados irmãos é algo que nos conforta, é algo que nos assegura, algo que nos dá ânimo. Isso nós podemos encontrar no primeiro versículo do capítulo 9, aonde diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E com isso nós podemos dizer, em primeiro lugar, que Deus, Ele nos investe de autoridade e poder para o cumprimento da missão. Você não está sozinho. Você não pode fazer através da sua intelectualidade, você não pode fazer esta proclamação ou levar esta mensagem em missão através do quanto você aguenta,
Nós somos limitados, nós somos pequenos, nós não aguentamos muito. Mas o Senhor, frente a isso, entendendo de fato a nossa realidade e o quanto nós suportamos e até onde nós podemos ir, Ele nos investe autoridade e poder para que possamos cumprir uma missão que é a missão dEle. É interessante quando nós notamos neste versículo, é que Deus ele investe nos 12 discípulos autoridade e poder. Em algumas traduções é tratado como virtude e poder. Eles são enviados cheios de autoridade e poder. Eles não foram vazios. Eles não foram vazios. Essa autoridade e poder estava baseado no atendimento e entendimento que eles tinham do ID do Senhor e também da obediência que eles tinham ali à palavra de Deus. Ou seja, se o Senhor Jesus, que era ali o Deus encarnado, que é o Deus encarnado, se Ele disse vai, e nós de fato somos obedientes a Ele, nós iremos. E compreenderemos que os recursos necessários para o cumprimento dessa missão, Ele nos dará para que possamos ir além e cumprir aquilo que está diante de nós. A autoridade, ela vem aí com o tom de submissão e obediência, mas ela vem também com algo que é dado pelo Senhor, aonde, de um modo aqui específico, na vida desses discípulos, na vida dos apóstolos, eles tinham autoridade para clamarem ao nome do Senhor Jesus e ali curarem enfermidades e expulsarem demônios. E hoje, da mesma forma, essa autoridade é atribuída a nós, logicamente, que num contexto da graça, numa aliança aonde Jesus impera, aonde nós temos autoridade e clamamos em nome do Senhor Jesus. Clamamos ao Senhor como nos é ensinado na oração do Pai Nosso: Senhor, que seja feita a Tua vontade nos céus como na terra. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos compreensão, dá-nos atividade e discernimento para termos autoridade no falar e os demônios que estão aí fora, eles possam se estremecer diante de uma mensagem que não é nossa, mas é uma mensagem que vai em nome do Senhor Jesus. O poder não está no pregador, o poder não está no missionário, o poder não está no crente. O poder está na palavra, o poder está no Senhor Jesus, no Espírito Santo que habita naquele e naquela. E diante disto, meus amados irmãos, nós podemos dizer que o inferno estremece. Vidas se dobram aos pés de Jesus, chorando e clamando, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus. E como é prazeroso diante das nossas comunidades, igrejas, fazermos o apelo, pregarmos a palavra e pessoas chegarem dizendo: eu aceito o Senhor Jesus. Ou numa conversa informal, você lá com seu colega de trabalho, tomando um café de um modo informal, você apresenta Jesus e ali, naquele lugar, naquela hora, ele aceita Jesus com lágrimas nos olhos e diante de tudo isso a vida dele muda. O poder justamente está na questão da capacitação. A capacitação que os discípulos necessitariam para o exercício da missão seria dada pelo Senhor. Seria uma intervenção divina, aonde com humildade e dependência no Senhor, eles manifestariam a glória ao Senhor, a Deus. O motivo do Senhor outorgar aos discípulos autoridade e poder vinha acompanhado da prerrogativa que haviam muitos ao redor que estavam sendo atormentados e afligidos. A ênfase contida aqui está na ação transformadora produzida pela palavra de Deus. É algo que a palavra, ela ataca as potestades, ela atinge aquela dimensão aonde nós não visualizamos. E ela ataca também, de um modo visível, o físico, a pessoa, o ser por completo. E o Senhor, Ele estava dizendo, e está ali dando autoridade e poder àqueles, para que eles pudessem cumprir de um modo excelente uma missão que não era deles, mas é do Senhor. A luta travada, seja nas hostes espirituais, ou seja no campo material, é algo real nos dias de hoje.
Por trás de nós, diante daquilo que nós fazemos, executamos, trabalhamos, existe um campo espiritual. E nós podemos afirmar com toda a certeza que nós, meus amados irmãos, somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência aqui na terra. Nós não somos daqui. Nós somos forasteiros aqui. Nós somos passageiros aqui. Nós somos seres espirituais. E diante dessa afirmação, nós podemos dizer que nesse campo espiritual, uma guerra está sendo travada. Uma guerra do mal com o bem. Uma guerra onde os demônios que são enviados por Satanás produzem maldades, destroem famílias, acabam com vidas. E o Senhor está dizendo o quê? Olha, vocês devem ir na autoridade e no poder de Jesus e pregarem a estas pessoas para que elas tenham um novo caminho, uma nova oportunidade. E elas venham ao conhecimento do Senhor Jesus. Esse é um privilégio que é dado único e exclusivamente à igreja do Senhor Jesus. E como Templo Batista em Indianópolis aqui, Deus deu essa oportunidade, este privilégio a vocês, aos demais irmãos que estão aqui de outras igrejas representadas. Deus dá o privilégio da proclamação, de levarmos essa preciosa mensagem com poder e autoridade. É algo exclusivo dado à igreja, a pessoas que são salvas, lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Porque sem Jesus, meus amados irmãos, como é dito em sua palavra, nada nós podemos fazer. Nada nós podemos fazer. O poder e a autoridade concedidos ao Senhor, a sua vida, no cumprimento desta missão, se refletem aonde? Se reflete no encorajamento que Ele lhe dá, para você continuar firme, de pé, e entendendo que hoje é o dia aceitável, que hoje é o dia da proclamação, que hoje é o dia de atender o ID, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se reflete na exposição de Cristo com ousadia e entusiasmo. E existem algumas pessoas que apresentam Jesus a outros que dá dó. Essa é a verdade. Apresentam um Jesus pequenininho, que sofreu na cruz, que chora. Um Jesus que tem pouco poder. Não é assim, meus amados. Nós temos que apresentar Jesus com alegria, com entusiasmo, porque Ele veio a esse mundo, viveu uma vida sem pecado, foi para a cruz, venceu a morte e pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E hoje está sentado à destra do Pai. E logo, em breve, Ele virá para buscar a sua igreja. Então nós temos que apresentar Ele com ousadia e entusiasmo. No amor e na compaixão, que são exercidos diariamente, nós temos que refletir esse poder e autoridade, amor e compaixão àqueles que estão à nossa volta. E também na submissão e obediência que nós prestamos ao Senhor. Ora, se nós queremos viver desta forma e pregar o Senhor Jesus, expor e viver uma vida de cristão realmente, não um pseudo-cristão, não um cristão imaginário, não um cristão duas faces, mas viver verdadeiramente, nós temos que encarar a realidade e entender que diante deste fato, o Senhor Ele outorga autoridade e poder para que possamos prosseguir, pregar o seu santo nome. Podemos assemelhar às autoridades hoje que nós temos. Autoridades que, em frente a algumas entidades públicas, elas podem mandar e desmandar. Alguém deu autoridade para que um juiz pudesse julgar, prender e soltar. Alguém deu autoridade para que um desembargador possa entrar em outros países, fazer acordos, fazer tratados. Alguém deu autoridade, inclusive, ao presidente do país, para que ele fosse presidente e ali pudesse reger uma nação. E o Senhor, Ele nos dá essa autoridade. E é privilégio, é bênção, é algo que nós temos que encarar como parte desta missão e sairmos, pregarmos, expormos o Senhor de fato a este mundo que está indo de mal a pior. Em segundo lugar, podemos ver no versículo 2 que diz assim: enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Podemos então dizer que
A mensagem, ela deve ser exposta de forma fiel e objetiva. Então você entendeu primeiramente que o Senhor, Ele outorga autoridade e poder àqueles que são chamados para viver como seus servos, seus discípulos, seus seguidores. Também Ele nos entregou uma mensagem que nós temos que apresentar. E essa mensagem tem que ser exposta de forma fiel e objetiva. Os discípulos, eles são ordenados de forma organizada. Eles são enviados então de 2 em 2 e têm por objetivo pregar Jesus em uma abrangência territorial. Eles saem com uma missão, eles saem com um propósito, eles não vão sozinhos e eles têm uma mensagem. E a objetividade da palavra está clara nas palavras aonde é dito nas Sagradas Escrituras: e enviou-os a pregar o quê? O reino de Deus. Eles não foram enviados para pregar o seu próprio reino. Eles não foram enviados para pregar as suas experiências humanas, ou então pregar as suas expectativas quanto ao Messias ou ao reino. Eles foram enviados para pregar o reino de Deus. Preguem o reino de Deus. Esta é a clara afirmação dada pelo Senhor Jesus. E Romanos capítulo 14, versículo 17, fala acerca do reino. E diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O versículo 18 continua falando: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceitável aos homens. Então eles partem com essa grande missão, a missão de avançarem no poder e na dependência do Senhor, com a autoridade concedida pelo Senhor, mas também de expor fielmente e objetivamente a mensagem de Deus. É interessante quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, aonde sempre as suas mensagens, a sua proclamação vem seguida, acompanhada inicialmente de assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, expressa que não há o tom próprio deles, não há a sua inclinação, não há a sua vontade, mas ali está a pura verdade, ali podemos dizer está o néctar que vem direto do Senhor, a essência que vem do Senhor, que o Senhor quer reproduzir ao mundo. E hoje nós não podemos mudar essa realidade. Temos que expor tão somente a palavra do Senhor. Paulo, ele instrui a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, insista, Timóteo, seja persistente, a tempo e fora de tempo. Não tem um momento a partir daqui que você pode ficar isento ou encoberto de apresentar a Santa Palavra. Todo momento é momento para apresentar, toda oportunidade é oportunidade para apresentar a palavra de Deus. Então, pregues a palavra. E com isso nós vemos a clareza, a qual é dita a esses 12 que são enviados, dizendo: preguem o reino de Deus. Nós somos chamados a vivermos e sermos esse instrumento na proclamação. E o que temos que apresentar ao mundo? O reino de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. A fidelidade consiste em reproduzir essa vontade, quanto que a objetividade consiste em expor, sem rodeios, sem meias palavras e de modo claro, a palavra do Senhor. Tenha alegria em expor o reino de Deus a outras pessoas. Peça ao Senhor sabedoria. Vimos inicialmente que o Senhor dotou os discípulos com poder e autoridade, mas isso não exime de que constantemente peçamos ao Senhor sabedoria. Sabedoria para aproveitar toda e qualquer oportunidade e ministrarmos ao mundo uma palavra de esperança e salvação. Uma palavra de esperança e salvação. As oportunidades estão diante de nós. As oportunidades surgem a todo momento. E eu me recordo, no tempo do seminário, tinha muito aquela questão da pregação, muito enfatizado, e alguns
da classe em especial só falavam assim: bom, quando me derem uma oportunidade para pregar, eu prego. Eu não tive a oportunidade ainda, então eu fico tranquilo. Até que um dos nossos professores disse: olha, se vocês ficarem esperando a oportunidade surgir, vocês estão diminuindo aquilo que Deus tem para vocês, porque o mundo está aí, as pessoas estão aí, as oportunidades estão aí. Então preguem a palavra. Não é somente num púlpito, não é somente numa igreja, não é somente num contexto aonde é propício para isso. Mas a palavra, ela é pregada com objetivos muito claros, objetivos da salvação, de levar a salvação a outras pessoas. Para dentro da igreja, nós tratamos a palavra como forma de edificação, como forma de desafio, como de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Mas para fora, nós temos que entender que é o nosso campo, é o nosso lugar. É lá que nós temos que falar mais e mais desta santa palavra, porque o mundo carece, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão esperançosas. Muitos hoje estão partindo para o inferno com essa sede nas suas bocas da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele diz que Ele é a água da vida. O Senhor, Ele diz que Ele é o pão que mata a fome. Ele é a porta. Nós temos que apresentar a porta que conduz os céus. E isso é somente por intermédio do Senhor Jesus. A mensagem do reino, ela está acima de toda e qualquer mensagem que seja racional e esperada por um grupo. A mensagem do reino, ela consiste em pregar e expor na dependência do Espírito, na autoridade que o Senhor nos dá, e mostrarmos ao mundo de um modo claro, que ao mesmo tempo é complexo, mas é simples, que Jesus é Rei, que Jesus salva, que Ele é o dono da igreja, que Ele é o dono das nossas vidas. E quando nós, amados irmãos, vivemos de um modo claro, quando as nossas janelas, portas e paredes são de vidros e as pessoas notam isso em nós, saiba que o poder de testemunho, o poder de apresentar a palavra de Deus, ela é cada vez maior, ela se potencializa. E hoje o mundo está totalmente ali desconfiado quanto a palavras. Eles estão olhando mais vida, mais experiência, procedimento, e com isso a palavra é inserida e tem que ser inserida. Você é chamado para compartilhar essa mensagem, e é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Amém, irmãos? Amém, gente. Amém, louvado seja o Senhor, porque é por este meio, desta forma, que nós estamos aqui e chegamos até aqui. E por final, podemos olhar para o versículo 3 em diante, aonde fala: e disse-lhes, quem disse aqui foi Jesus: nada levei convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Nós encontramos algo aqui que está relacionado à ação, o movimento. Falar somente e não agir é algo que se torna infundado, acaba se tornando uma prática morta. O Senhor, Ele nos chama para nos alimentarmos, para falarmos e também agirmos. Precisamos constantemente estar em movimento. O Senhor nos chamou para viver esse movimento. Viver esse movimento, a qual é o movimento que Ele produz, é o movimento que Ele nos leva, que Ele nos impele e faz com que o reino, a graça e a glória dEle seja manifestada. Com isso, e por final, eu quero trazer aqui que a medida da nossa fé determinará o nosso avanço ou a nossa estagnação. A medida da nossa fé determinará o nosso avanço
ou a nossa estagnação. Para que os discípulos pudessem avançar, movimentar, foi preciso que eles crescem na palavra do Senhor Jesus. Foi preciso que eles crescem de um modo aonde eles não planejassem ou criassem ali artifícios para, se na falta do Senhor houvesse, eles pudessem entrar com seus artifícios. O Senhor apenas disse: olha, é desta forma, deste jeito, 2 em 2, vai de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. Saiam daqui agora e preguem o evangelho do Senhor. Para atender algo desta forma, é preciso ter fé. Se hoje alguém chegar e falar: olha, sai daqui, ao invés de você ir para a sua casa, siga esse endereço, coloque lá a chave que você tem da sua porta, na porta tal, e a porta vai se abrir, é algo que é um tanto estranho. Nós com certeza iríamos desconfiar e não iríamos. Mas diante da palavra do Senhor Jesus, os discípulos, eles não hesitam, eles entendem, eles atendem e eles avançam. E aí nós vemos algo muito curioso, é que no cartão de check-in dos discípulos, o cartão que dava entrada a eles nesta missão, havia ali escrito em letras que não eram miúdas, mas eram letras garrafais, ao contrário dos contratos que nós pegamos hoje, né? Estava ali: não leveis, discípulos, não leveis o cajado, não leveis sacolas ou bolsas de viagem, não leveis pão, não leveis dinheiro e também não leveis roupas. Imagine só, você chamado para uma missão e as condições colocadas são estas. Imaginem esta situação. Hoje nós encontramos, existem hotéis hoje que disponibilizam aos seus hóspedes, num pacote de diária completa, roupa de cama, roupa de banho, itens de higiene, itens pessoais, alimentação, lazer, etc. Ocorre que ainda com todos esses itens inclusos, ainda assim quando nós nos hospedamos lá, alguns, assim como eu, leva roupa de cama, leva itens de higiene pessoal, leva algumas guloseimas, né? Às vezes pode dar alguma fome na hora da noite ali, você tem que estar precavido. Algum lanchinho, com tudo escrito, ó, é diária completa, não precisa você levar nada. Está tudo pago. E ainda assim nós não levamos. Mas a grande realidade é que, diante dessa posição dos discípulos, primeiro lugar, é que eles não estavam indo para um hotel. Eles estavam indo atender um chamado e uma missão. E depois, eles foram desprovidos de levarem seus itens de segurança, itens pessoais, alimentação, dinheiro e roupas. Isso exigiu deles algo que era muito necessário, e é necessário hoje ainda. Eles deveriam ir do jeito que estavam, porém com uma condição: eles deveriam ter fé. Fé no seu coração, fé na sua vida, fé no Mestre, fé em Jesus, confiando nas palavras de Jesus, sabendo que a caminhada seria dura, mas nada lhes iria faltar, sabendo que a caminhada poderia ser longa, mas o Senhor é com eles, era com eles. Foi requerido dos discípulos o exercício de fé, e isso serviria como uma alavanca que os proporcionariam a avançar, ou então, na falta da fé, faria com que eles se contentassem com uma vida mediana e estagnada. O Senhor, Ele nos dá duas oportunidades diante desta afirmação que disse no início, que Ele quer nos usar como instrumentos de propagação, de proclamação da palavra. O primeiro é que nós podemos avançar, depender e avançarmos com fé. E o segundo é que nós podemos também ficarmos parados, estagnados e ali de um modo insatisfeitos com tudo que ocorre. Diante das duas oportunidades, eu creio que o Senhor, Ele quer que cada um de nós avancemos. Como igreja, avancemos. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Deus não nos chamou para vivermos uma vida estagnada. No Mar Morto, por exemplo, há muita água, mas isso não representa que ali exista vida. E o próprio Senhor, Ele diz no seu livro, seu Evangelho, João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Assim, meus amados irmãos, igreja, Templo Batista, o Senhor nos convida hoje, somos convidados a nos tornarmos instrumentos dessa proclamação, colocando-nos à disposição do Senhor, avançarmos com fé. Isso nós não garantiremos através da nossa intelectualidade, isso nós não garantiremos através da nossa força, através do nosso poder, através do dinheiro que você tem. Você é chamado para fazer essa obra. Você é chamado para ser usado como instrumento. E isso não existe dinheiro que pague. Isso não existe experiências aqui na terra que pague. Porque fazer a obra e a vontade de Deus é algo que é gratificante. É algo que nos enche de alegria, é algo que nos enche de esperança e é algo que revigora diariamente as nossas forças quanto à volta de Jesus, que é iminente, quanto ao reino dos céus, que é verdadeiro e existe, quanto à nossa salvação, que é, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso, meus amados irmãos, é algo que dinheiro algum pode nos dar, oportunidade alguma pode ser superior a essa. E Ele convida você. Deus poderia ter dado esta missão de proclamar o reino dele aos animais. Deus poderia ter dado às árvores. Deus poderia ter dado a essas estruturas paradas, mortas aqui que existem, fixas. Mas Ele deu a oportunidade a mim e a você. Se Ele deu essa oportunidade a mim e a você, é porque existe um propósito. Em primeiro lugar, é que através deste exercício, desta missão, nós somos moldados à imagem e semelhança de Jesus. E segundo lugar, é que com a ação, com a junção de forças, nós representamos a esse mundo caído, que é a esperança. E essa esperança é proclamada através da igreja do Senhor Jesus. E é por isso que estamos aqui hoje. E é por isso que chegamos até aqui. João capítulo 15, versículo 5, logo no finalzinho, diz: sem mim nada podeis fazer. Os discípulos, eles compreenderam isso. Sem Jesus nada eles poderiam fazer. E aí nós vemos a série de movimentos que iniciam em suas vidas. Primeiro diz lá no versículo 6, e saindo eles, começou o movimento, a confiança. Logo depois diz que eles percorreram todas as aldeias. Havia disposição dentro deles. Disposição que vinha do Senhor, autoridade e poder. Logo depois eles estavam ali anunciando o Evangelho, pregando o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E fazendo assim maravilhas por toda parte. As maravilhas não ocorriam pelas suas mãos, mas ocorriam pelo poder que vinha através do momento que eles clamavam o nome de Jesus, o nome do Senhor. E é diante desse nome que durante todos esses anos, de lá para cá, não perdeu a autoridade. Esse nome, de lá para cá, não perdeu o poder. Esse nome, de lá para cá, não perdeu a sua essência. Continua sendo poderoso, continua sendo eficaz, continua sendo sobre todos os nomes, aonde um dia todos se dobrarão diante dele. Fazer parte da obra de Deus aqui na terra é um grande privilégio. Deus quer usar você nesse modo poderoso e eficaz, neste processo, com um modo poderoso e eficaz nesse processo. Como igreja, então, não se esqueça disso. Deus investe autoridade e poder sobre a vida da igreja e daqueles que são igreja. A mensagem deve ser exposta com fidelidade e objetividade. Nada de rodeios, nada de meio termos, nada de palavra. Pregue a palavra de Deus, de um modo literal, de um modo claro, como ela é.
A medida da nossa fé determinará o nosso avanço ou a nossa estagnação. E por fim, Deus não nos chamou para ficarmos estagnados. Deus nos chamou para avançarmos, para frutificarmos. E com isso, só podemos clamar a esse Deus e pedir a Ele que a graça, a misericórdia e o poder dele continue sendo sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que traga desafio, que traga alegria. E que se porventura você estava com o seu coração, estava com a sua fonte vazia, que você possa se encher e se encher na fonte que vem do Senhor. Se porventura você estava desanimado com a igreja, com o fato de ser igreja, que você possa entender que Deus deu um privilégio, que é um privilégio único e singular, a igreja do Senhor Jesus. Portanto, seja a igreja, viva a igreja e pregue a palavra, porque é ela que de fato trará os pecadores aqui para dentro, para congregar junto conosco e transformará vidas e histórias, e tem o poder para transformar a nossa nação. Que Deus abençoe. Vamos abaixar nossa cabeça para um tempo de reflexão. Ao longo de 48 anos, esta igreja tem tido a Bíblia aberta para anunciar que só Jesus Cristo salva, que só Ele liberta, que só Ele tem o poder de nos fazer novas criaturas. E nessa noite Deus te trouxe aqui. Quem sabe você ainda não tem esse Jesus na sua vida, não tem ainda experimentado essa transformação, não tem experimentado a alegria que vem do Senhor. Deus quer abençoar você nessa noite. Deus quer fazer com que você saia daqui diferente do que você entrou. Essa palavra diz que Deus pode te transformar. Essa palavra diz que Deus pode te libertar. Essa palavra diz que Deus pode perdoar os seus pecados, não importa quais sejam. Você hoje pode ser uma nova criatura. E se você deseja ser essa nova criatura, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque é Ele que vai te salvar e te libertar dessa vida de pecado e te conduzir para uma vida santa na presença dEle. E se você deseja Jesus como seu Salvador, quero convidar você, levanta sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida hoje a Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero reconhecê-lo como Salvador da minha vida. Eu preciso dessa libertação. Eu preciso dessa salvação. Amém. Mais alguém? Você que está aqui, Deus tocou no seu coração e te fez entender: eu recebi uma missão de Deus. Ele me deu poder para viver essa missão, para anunciar Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador do mundo. E Deus hoje tocou no meu coração e eu quero viver intensamente esse chamado. Eu quero cumprir, eu quero anunciar. E hoje eu creio que Deus me deu poder para isso. Então eu quero orar com você, que Deus está tocando no seu coração para estar vivendo esse chamado de Deus de uma forma intensa. Talvez você tenha limitado a sua religiosidade à igreja, ao templo, mas Deus quer que você entenda que o nosso ministério está lá no mundo, junto às pessoas que estão perdidas, e você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor para essas pessoas. Levanta sua mão. Pastor, ore por mim. Amém. Ore por mim. Eu quero anunciar mais de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Pastor, ore por mim. Eu quero ser uma bênção. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero anunciar. Eu quero falar. E eu creio que Deus tem me dado esse poder. Não existe poder em mim, mas existe poder nele. E Ele me deu esse poder. E eu quero usar esse poder para anunciar a mensagem transformadora. Levante a sua mão. Pai, o Senhor tem visto cada pessoa aqui, cada um desses que tem nessa noite entendido, reconhecido
a tua voz. O Senhor tem falado a eles e eles estão respondendo agora. Pai, abençoa aquela jovem que está levantando a sua mão dizendo: eu quero Jesus como meu Salvador, ainda com pouca idade, mas apesar da pouca idade pode compreender que Jesus é o Salvador. Abençoa os meus irmãos que levantaram suas mãos dizendo: eu quero falar de Jesus, eu quero anunciar, eu quero proclamar, eu entendo que Ele me chamou, me deu poder, não existe desculpas para que eu não faça, então eu quero me libertar de todas as desculpas, de todos os medos, eu quero anunciar. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo agora de uma forma poderosa esteja enchendo estes corações de graça e de poder, para que em saindo daqui o Senhor possa usá-los de uma forma poderosa e em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossa nação, tenha misericórdia desse povo que está à nossa volta, e eu creio que a manifestação da sua misericórdia para a nossa nação e para as pessoas que estão à nossa volta, ela se dá por meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, porque misericórdia é nova oportunidade, misericórdia é perdão para os pecados. Então, Pai, se nós clamamos por misericórdia para as nossas nações, para a nossa nação, então, Pai, nos dá poder para anunciar esta misericórdia que vem por meio da cruz de Jesus Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.